em nossa vida. Mas eu quero te convidar, você abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns textos nessa manhã, Evangelho de João, capítulo 11. Verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias do lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, e supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então disse aos judeus: vede o quanto amava. Mas alguns obtiveram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra.
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus lhe realizara. Louvado seja Deus. Queridos, esse acontecimento, ele retrata uma das últimas manifestações de Jesus antes dos 7 dias que antecipava a Páscoa. No capítulo 12, nós vamos lembrar que Jesus retorna à aldeia de Betânia num gesto de honra, devido ao milagre que ocorreu naquela casa, o milagre da ressurreição de Deus, ou melhor, a ressurreição de Lázaro. E eu quero começar essa mensagem trazendo a percepção: se Deus ele é capaz de liberar uma palavra e os mortos são capazes de ouvir, por que nós que estamos vivos não somos capazes de ouvir aquilo que Ele tem falado ao nosso coração? Nessa manhã, o Senhor trouxe ao meu coração um entendimento tão claro, que nesses dias nós precisamos ser capazes de ouvir com clareza aquilo que o Mestre tem falado ao nosso coração. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas dores, nos nossos problemas, estamos tão submersos em angústias pessoais, em circunstâncias que nos cercam, que não somos capazes de perceber que Deus, Ele prepara um cenário perfeito para que o nome dEle seja glorificado a partir de cada processo que enfrentamos na nossa vida. Jesus mesmo afirma que era para a glória de Deus. Lázaro, embora adormeceu no sentido de morte, ele sabia que havia um plano perfeito. Os próprios discípulos iriam desfrutar de um momento único, para que eles mesmos pudessem perceber que o Deus da ressurreição, o Deus do milagre, o Deus que está no auge do seu ministério, o ministério de Jesus, que biblicamente revela a sua trajetória em pelo menos 3 momentos: o momento que ele é desconhecido, o momento que ele é popular, e em seguida o momento que ele é rejeitado. Jesus agora não é alguém que é desconhecido para os seus discípulos, muito menos para Marta, Maria e Lázaro e aqueles que estavam juntamente à sua casa. Porém, mesmo sabendo e conhecendo quem é Jesus, muitas vezes nós tememos e limitamos o que Ele é capaz de fazer. Muitas vezes, mesmo desfrutando da sua companhia, da sua intimidade, nós simplesmente somos tomados por uma ansiedade ou por uma crise, às vezes existencial, às vezes uma perturbação profunda, que não nos faz olhar e crer que Ele é capaz de mudar qualquer circunstância e qualquer trajetória de vida. Maria, Marta, elas estão ali completamente enlutadas, completamente marcadas. Elas estão ali sofridas pela perda de alguém tão especial. Mas quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Ele chega para trazer algumas lições. Ele chega não apenas para ressuscitar Lázaro, mas para mais uma vez, antes de dar início os últimos dias do seu ministério na terra, Ele chega para trazer lições para que a glória dele seja revelada. E nessa manhã, a partir desse texto, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que fazem parte da vida cristã e que nem por isso
nós devemos limitar, sermos influenciados por esse espírito de saduceu, que nos impede de crer no poder milagroso, sobrenatural de um Deus que ressuscita mortos. E sobretudo, eu quero que você perceba, se alguém que é morto é capaz de ouvir, nós somos vivos, temos o dever de perceber a sua voz, que nos chama para sair desse lugar superficial e nos levar a esse lugar de impacto da sua glória, onde mais uma vez Ele revela o seu poder como grande eu sou. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós vamos enfrentar questões que revelam a nossa humanidade. Nós somos vulneráveis. O fato de servirmos a Cristo não nos livra de passar por provações, por situações dolorosas, perdas. Esses dias o nosso estado em nível altíssimo de alerta diante das chuvas, nós já somos bombardeados por notícias que de alguma forma nos leva a profunda tristeza, quando pessoas morrem, quando cidades inteiras são inundadas. Mas aonde está Deus diante a tragédia, diante a dor, diante a enfermidade? Ele continua no mesmo lugar, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Ele continua operando, porque Ele está no centro do controle de todas as coisas. E aqui a gente aprende que até os mais próximos de Deus, famílias de fé, famílias que tiveram a ousadia de derramar a sua melhor oferta, a ousadia de receber Cristo por muitas vezes em sua casa. Mas agora Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, e não era uma doença qualquer, uma doença que num período tão curto leva Lázaro à morte. Eu quero dizer para você que até mesmo as pessoas mais cheias do Espírito Santo, até mesmo as pessoas mais sábias, até mesmo as pessoas fundamentadas nas Escrituras, conhecedoras da palavra, elas vão passar por momentos difíceis. Mas isso não significa que Deus se esqueceu de você. Isso não significa que é a última palavra. E isso não significa que o Senhor, Ele tem um plano para agora, capaz realmente de surpreender não apenas aqueles que nos cercam, mas até mesmo nós, que em algum momento da vida, devido às circunstâncias que enfrentamos, achamos que Deus, Ele se esqueceu. Jesus então, depois de 2 dias, se aproxima, convoca os seus discípulos. Era importante caminhar pelo dia. Ele vai regressar a um lugar onde, devido ao crescimento do seu ministério, a popularidade do seu ministério, homens que representam a religiosidade querem matá-lo. Mas ele não tem problema com isso. Ele sabe da importância. Alguns caminhavam com ele, sequer tinham discernimento. Como nós olhamos Tomé na sua expressão de achar que morreria como Lázaro. Mas ele disse: olha, vocês precisam viver essa experiência. E eu penso muito que a experiência de Lázaro tem uma conexão clara sobre a ressurreição de Jesus para os seus discípulos. Ele vai trazer expressões muito claras que Ele é a ressurreição e a vida. Os discípulos estão alguns dias de se deparar com a crucificação de Cristo. A promessa em que o Cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo, agora no tempo visível, Ele será crucificado para se cumprir as profecias. Mas os discípulos não estão preparados para isso. E as circunstâncias da vida nos preparam para a nossa trajetória. Jesus tinha um motivo maior. Ele queria que mais vidas fossem alcançadas. Ele queria ensinar sobre a nossa humanidade. Ele queria preparar os discípulos. E agora Lázaro está doente, e a doença, uma diversidade profunda que o leva à morte. Mas Jesus está pronto. É importante lembrar que quando Jesus se aproxima da aldeia, ainda não dentro da aldeia,
Marta sai em desespero. Maria, assentada, ao receber a notícia, reproduz o mesmo sentimento de inquietação. Uma dúvida que está no coração de quem anda uma vida com Jesus, ao ponto de questionar e dizer: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós achamos que Deus, Ele poderia ter feito diferente, mas me parece que às vezes Deus, Ele tem caminhos que a nossa mente não consegue compreender. O nosso coração, envolvido por emoções, almático, não consegue perceber a sua forma poderosa. Mas sabe, ser cristão é ser humano. Ser cristão é enfrentar a chuva e o sol. Ser cristão é saber que vai ter portas fechadas, que vai ter crise de ansiedade, que vai ter enfermidades, que vamos ter que lidar com o luto, com as perdas, vamos ter que lidar com o não, vamos ter que lidar com situações que de alguma forma tentam abalar a nossa fé. Mas é nessa humanidade que Deus nos ensina que é a partir dessa natureza humana tão frágil que o poder dele se aperfeiçoa. Foi isso que Paulo disse. É nas nossas fraquezas que ele se revela como um Deus poderoso. Por isso ele mesmo diz: a minha graça te basta. Nem sempre Deus vai te livrar dos processos, mas depois dos processos Ele vai se revelar para você como um Deus que te ensina nos mínimos detalhes da vida. Primeira coisa, Deus trabalha na nossa humanidade. A igreja durante muito tempo, ela trouxe, eu diria que uma forma de espiritualizar todas as coisas, ao ponto de esconder as nossas fraquezas, ao ponto simplesmente de querer comprometer a nossa fé, pelo simples fato de passarmos por dias difíceis. Homens de Deus também cansam, famílias ungidas também enfrentam problemas, pessoas de fé e de ousadia também se deparam com as notícias difíceis. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes é na nossa humanidade que Deus trabalha. Às vezes é preciso apontar para Jesus aonde está a nossa sepultura e aonde nós enterramos os nossos sonhos. Às vezes é preciso falar para Jesus aonde está doendo, aonde está Lázaro, aonde ele está sepultado. Às vezes é preciso ter coragem para ser gente e para entender que nós não somos Deus, embora servimos um Deus que é poderoso, mas é justamente sendo gente que Ele vai operar em nós. Quantos entendem isso? Jesus não é insensível. A gente aprende que o simples fato de enfrentarmos momentos difíceis, a gente aprende que Ele também manifesta sentimentos sobre nós, porque Ele nos ama. E Ele, embora nos ensina a partir das experiências que enfrentamos, Ele também sente como nós sentimos. Ele não é insensível ao ponto de não perceber que dói. Ele não é insensível ao ponto de perceber que as coisas estão difíceis. E é incrível perceber quando Jesus, depois de se aproximar da aldeia de Betânia e Maria, de estar com Marta e agora Maria, e ver tantas pessoas, Jesus também chora. E o choro de Jesus é a manifestação hepática de um Deus que sabe exatamente o que é estar em nosso lugar. E Ele sempre está em nosso lugar. Ele sempre se coloca em nosso lugar. Na cruz, Ele assumiu um lugar que era meu e que era seu. Porque às vezes nós achamos que Ele não se importa, mas a verdade é que o fato dele chorar demonstra que Ele se preocupa. Ei, Ele sabe o que você está passando.
Ele sabe as dificuldades que nós enfrentamos dentro e fora de casa. Ele sabe as guerras que nós enfrentamos quando são financeiras, quando são relacionais, quando são tão íntimas que não temos coragem de compartilhar, até mesmo com quem nós mais amamos. Não que devemos esconder dos nossos filhos, não que devemos esconder das esposas, esposos, mas a verdade é que existem momentos da nossa vida que nós não temos coragem de abrir a nossa mente, muito menos abrir o nosso coração. Mas mesmo assim, Ele é aquele que nos sonda e conhece ao esquadrinhar os nossos sentimentos, as perturbações que agitam a nossa vida. Ele sabe que nós não sabemos lidar com muitas coisas. Em segundo lugar, eu aprendo que Jesus, Ele é tão sensível, Ele é tão empático, que Ele não apenas se importa, mas Ele demonstra os sentimentos que tem por mim e que tem por você. Às vezes você não consegue ver as lágrimas dele, às vezes você não consegue ouvir dele aquilo que ele está expressando, mas saiba de uma coisa: os seus sentimentos são verdadeiros e são reais, e não tem nada que nós passamos na vida, enfrentamos na nossa caminhada, que Jesus não se importa. Ele mesmo disse através do profeta: quando vocês passarem pelas muitas águas, quando vocês passarem pelo fogo, quando os problemas cercarem vocês, sabe de uma coisa, creia, Ele está no mesmo lugar, nos momentos bons e nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Todos aqueles que estavam ali, até mesmo no auge da sua incredulidade. Maria, sendo aquela que servia, Marta, aquela que era agitada, e até Lázaro, o perdido, ele o amava. Olhe para mim, querido. Sabe de uma coisa? Nesse exato momento, enquanto essa palavra é ministrada, Ele nos visita. Ele, de uma forma simples, em meio a uma brisa, Ele nunca, ao ser tocado pela dor de outra pessoa, Ele se tornou insensível. Mesmo quando era alguém jogado pela rua, como um cego que vivia numa situação tão adversa, ou quando era alguém paralisado, ou alguém vivendo enfermidades. Terceiro lugar, algo importante, eu tenho aprendido na nossa vida, eu tenho aprendido na nossa caminhada, e na minha caminhada com Deus, na vida, sobre a soberania de Deus. Há algo muito importante que precisa ser um rudimento de fé, precisa ser uma doutrina, precisa ser um fundamento, precisa tomar o lugar na nossa vida de totalidade. João, no verso 4, diz que ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Deus, Ele é soberano. Nos piores momentos da vida, Ele continua sendo rei, Ele continua governando sobre a tragédia, sobre as guerras, sobre as perdas, sobre as dores. A bondade de Deus se revela no sim e no não. A bondade de Deus se revela na vida e na morte. A bondade de Deus se revela na chuva e no sol. A bondade de Deus se revela no dia e na noite difícil. Creia na soberania de Deus. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há uma canção muito antiga, que eu me lembro que nas minhas noites difíceis, e eu penso que essa canção da Lauriette, uma canção pentecostal, eu me lembro que nas noites mais difíceis, eu colocava essa canção, e eu confesso que eu não sei se é dela, me parece que sim, que dizia: cada lágrima é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. A porta fechou,
Deus está no controle. A porta abriu, está no controle. As coisas ocorreram de forma que trouxeram prejuízos, tem lições de Deus. Alguém te deixou, alguém se conectou. Em qualquer momento da vida, seja nas situações mais complexas, lembre-se de uma coisa: confie na soberania de Deus. Ele está no controle. Nós não podemos ser influenciados por mensagens que muitas vezes são importantes, que nos faz vencer procrastinação e nos leva a tomar decisões, até porque na preservação do livre-arbítrio Deus nos deu a oportunidade de fazer escolhas. Mas mesmo diante das nossas escolhas, eu quero que você saiba de uma coisa: Ele está no controle de tudo. Ele controla a nossa vida. Quarto lugar, é preciso resgatarmos o entendimento sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é um amor que se esvazia ou que se torna líquido, ou que, independente das circunstâncias ou da forma que nós reagimos, Deus deixa de nos amar. Quarto lugar, é preciso entender que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é mais forte do que o amor dos homens. E às vezes eu fico pensando, quando eu me deparo pelo meu amor, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, e às vezes é tão intenso, é tão ardente, é tão profundo, mas ao me deparar com o amor de Deus e entender sobre o amor de Deus, ele é muito maior. Uma mãe, na sua desorientação ou na sua falta de entendimento, assim como um pai, abandona um filho. Um marido abandona uma mulher. Uma mulher abandona o marido. As pessoas se juntam e se separam. Mas quando nós entendemos sobre o amor condicional de Deus, nós entendemos que não é sobre merecimento, é sobre graça. Não é sobre o que nós somos capazes de fazer, é o que Ele fez por nós, é o que Ele revela a cada dia. Você precisa dedicar essa semana, que é a semana da Páscoa, para você relembrar os acontecimentos de Jesus nesses últimos 7 dias, antes da sua crucificação, para que você perceba que mesmo no momento em que Jesus vai entrar na terceira parte do seu ministério, da rejeição, mesmo assim Ele não desiste de nos amar, Ele não desiste de ser intencional em seu amor, mesmo com as dificuldades que temos, mesmo quando nós não reagimos conforme as expectativas, Ele continua nos amando. O amor de Deus vai além do amor do pastor, que quando a ovelha falta, ele dá uma olhada diferente. O amor de Deus é o amor revelado pelo Pai no Filho pródigo, que mesmo o filho tão distante, aquele pai olhava constantemente, aguardando o retorno daquele filho. O amor de Deus é um amor incondicional, mesmo quando Jesus se sente distante do Pai na cruz. Ele diz: seja feita a tua vontade. É esse amor que faz Jesus, depois de 3 dias, ir até a casa de Marta e Maria e Lázaro, mesmo quando ele já sabia que ia se deparar com uma família, um sentimento azedo, diante o momento que eles estavam enfrentando, e não era por menos. Essa semana eu acompanhei um irmão da igreja num momento muito difícil, porque um dos seus colaboradores, recém-contratados, apenas 15 dias trabalhando na empresa, um jovem ousado, disposto, proativo, querendo mostrar serviço,
querendo, a partir daquele emprego, proporcionar melhorias para os seus pais, que era um cristão. Um jovem que, logo nos seus primeiros dias de trabalho, ganha um coração dos colaboradores, dos seus superiores, mas de repente, sem explicação quanto à fatalidade da vida, um jovem simplesmente vivencia um acidente de trabalho e é fatal, chega ao óbito. Como entender o amor incondicional de Deus quando uma vida tão jovem é arrancada de forma tão brutal? Ele continua no mesmo lugar, ele continua amando, ele continua consolando, ele continua trazendo força, quando na verdade nós não temos motivos para continuar. Isso é o amor incondicional. Isso é o amor que independe das circunstâncias, independe das minhas atitudes, independe da minha capacidade de reagir para agradar o seu coração. Eu aprendo aqui que o amor incondicional, mesmo quando eu duvido, quando eu questiono, quando eu não tenho reações capazes de revelar a minha maturidade, ele continua me amando. Quinto lugar, eu aprendo que a agenda de Deus não é a nossa agenda. O Cronos e o Kairos, embora se encontram, mas eles são completamente distintos. Eu aprendo que é preciso ter sensibilidade para compreender que Deus tem as suas próprias estações. Deus tem o seu próprio tempo. Quando nós aprendemos a lidar com o tempo, nós saímos do tempo humano e nós entramos no tempo de Deus. Há um texto que me acompanhou por muitos anos, quando eu tinha dificuldade de esperar as respostas que eu mais queria. E todas as vezes que eu queria uma palavra de Deus para confortar o meu coração, ou para provocar a aceleração acerca das minhas expectativas, Deus, Ele me ministrava sobre Eclesiastes, pastor Wesley: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias. A Bíblia nunca fala o que representa esses muitos dias, ou não nos dá ideia o quanto isso vai durar. Mas eu entendi que se nós estamos prontos para esperar por muitos dias, nós estamos prontos também para sermos surpreendidos agora. Aqueles que dormem no Senhor, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz que também se dormem em Cristo, ressuscitarão. Pare para pensar, alguém que perdemos. Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Então há uma expectativa nossa que em algum tempo, em algum momento, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Isso fala de muitos dias. Mas se nós temos fé para aguardar a manifestação de Deus depois de muitos dias, nós estamos também prontos para viver as manifestações de Deus que nos surpreende, porque atua dentro desse tempo que nós nos encontramos. Então, em quinto lugar, Deus tem a sua agenda própria. A agenda própria de Deus. Eu estava me lembrando, me permite compartilhar. Eu estava me lembrando, depois de você trabalhar numa grande empresa, e no primeiro momento, quando a gente recebe a notícia que fomos desligados, no primeiro momento a gente pensa assim: bem, fomos surpreendidos, mas precisávamos de um descanso. O primeiro mês está tudo bem, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí de repente a gente pensa em empreender, e é gostoso a gente descobrir habilidades. É interessante a gente ver que as coisas dão certo, mas de repente a gente percebe que, do ponto de vista econômico, ainda não é o que a gente precisa. Mas de repente, quando a gente observa e percebe que o tempo está passando, mas que Ele é o dono do tempo, Ele abre as portas. E a gente percebe que a agenda não é nossa, a agenda é de Deus. Você precisa entender que tudo que acontece no nosso tempo
nós temos responsabilidade, mas tudo que acontece no tempo de Deus, Ele é responsável. Eu esperei 14 anos e às vezes parece repetitivo dizer para alguém e tornar o altar um testemunho tão pessoal, mas que nos ensina tanto sobre a espera. Foi 14 anos que Jacó trabalhou por quem ele tanto amava. Ele se apaixonou por Raquel, e quando trabalhou os 7 primeiros anos, que esse era o compromisso, Labão, o seu sogro, disse: não é assim nos nossos costumes, casar a mais nova sem antes casar a mais velha. Labão não estava errado. Labão não foge da sua palavra. Havia um princípio, mas a Bíblia diz que Jacó amava tanto Raquel, que ele estava disposto a trabalhar mais 7 anos, e ele faz esse compromisso. Às vezes nós precisamos estar dispostos a esperar o tempo de Deus. Ei, o tempo de Deus não é o seu tempo. As respostas não vão acontecer na sua agenda. Só que quando a gente amadurece, que a gente é edificado por essa percepção, ou melhor, por esse entendimento que gera essa percepção. Eu vivo algumas coisas na minha vida que tem horas que eu não sei se tem a ver com promessas antigas, sementes antigas, ou se é apenas a maturidade de não andar ansioso buscando aquilo que Deus no seu tempo oportuno se encarregará de fazer. E não que eu não tenha as minhas ansiedades, não que eu não tenha as minhas agitações e as minhas perturbações, não que eu não tenha os meus fantasmas, mas me parece que as coisas, quando a gente amadurece no entendimento, as coisas vão acontecendo. Não que ficamos em um lugar de inércia, parados, nos movemos, avançamos, caminhamos, nos levantamos, nos preparamos para a vida, tomamos decisões, mas definitivamente entendemos que existe um lugar que é de Deus, porque o homem, por mais que seja capaz de plantar, regar, cuidar, a colheita é uma manifestação divina. Nos últimos anos eu tenho estado em tantos lugares que estão próximos do dia a dia, da agricultura, do agronegócio, e às vezes eu converso com grandes plantadores de soja, e às vezes eles fazem tudo certo, e me parece que alguma coisa dá errado, ou de repente alguma coisa sai diferente. Eu quero dizer para você, entendimento gera sensibilidade sobre a agenda de Deus. Ele tem uma agenda própria. Olhe para alguém, se tem alguém perto de você nessa manhã, você que está em casa, fale para essa pessoa: Deus vai alinhar o teu coração sobre a espera da agenda dEle, sobre a espera da agenda dEle. A Bíblia diz que depois que Jesus ouviu que Lázaro estava doente, gente, qualquer agitadinho como eu, qualquer impaciente como eu, imperativo, já ia pegar o telefone, mandar uma mensagem. Se não atendesse pela mensagem, ia ligar. Se não atendesse pelo zap, ia ligar pelo telefone. E se não atendesse pelo telefone, ia saber quem estava perto para ligar. Está vindo, está chegando. A minha esposa é interessante, ela tinha, às vezes ela queria me achar e não me achava, porque eu estava numa reunião, eu ligava para a secretária, aí não atendia, ligar para o outro. Eu quero dizer para você que não adianta você, nesse momento de espera, querer ligar para saber quando Deus vai vir, porque Ele vai vir na hora certa, porque Deus nunca erra, Ele sempre chega no momento oportuno. Talvez se parássemos aqui para fazer um exame específico desse tempo da demora, a gente ia compreender o processo da decomposição do corpo de Lázaro, porque o milagre precisava ser sobrenatural, ele precisava ser além, da razão, principalmente pela cultura dos dias em que eles viviam, porque acreditavam que as pessoas não estavam completamente mortas,
Mas ali o fato de Jesus esperar 4 dias, 2 dias a mais, entre a notícia e até a chegada na casa de Marta e Maria, ele precisava quebrar toda a ideia humana, porque a glória seria exclusivamente dele. Ei, deixa eu dizer algo para você mais uma vez: você vai entrar na agenda de Deus. Você vai entrar na agenda de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai entrar na agenda de Deus. E entrar na agenda de Deus é a convicção que esperar não é perder tempo, esperar é amadurecer, esperar é aprender, esperar é crescer, esperar é você se tornar profundo no tempo que você tem. É maravilhoso, são estações. Às vezes eu vejo casais, e se você engravidou, recém-casado, parabéns por isso. E se era um sonho Deus, seu, glória a Deus por isso. E se Deus te presenteou, é maravilhoso. Mas eu vejo casais com uma outra estrutura, não se tem uma regra. Eu vejo pessoas desesperadas em comprar a casa para casar. Ei, você precisa ouvir o meu testemunho da casa mal comprada. Todo mundo que quer comprar uma casa imediatamente para casar, às vezes compra a casa mal comprada. Eu queria até poder convidar vocês para ir na minha primeira casa, mas a gente não consegue chegar lá. Por quê? Porque a ansiedade de ter uma casa, às vezes, é lançar a única flecha que você tem. A gente precisa ter essa capacidade de entender o que Deus quer fazer agora. Epa, não force Deus chegar antes da hora. Não force um milagre que não é o teu tempo. Não force relacionamentos, não force portas, não force movimentos, que sobretudo o que se deve vivenciar é o agora. Se o momento era de chorar e esperar, é preciso confiar. 6º lugar, a gente aprende que a vida é uma caminhada sobre a luz, que a vida é uma caminhada sobre a revelação. Quando Jesus é questionado aos seus discípulos se ele voltaria para a Judéia, ele disse: mestre, ainda há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, como que você pretende voltar para lá? Ele disse: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. É importante a gente entender algo na nossa vida. Jesus está nos ensinando que a vida é sobre verdade, a vida é sobre transparência, a vida é sobre luz, e quem anda na luz não tropeça. Sempre que eu estou aconselhando alguém, eu começo o meu aconselhamento dizendo: meia verdade, meio conselho. Uma justificativa, a perda da oportunidade de ser aperfeiçoado. Quando nós somos corrigidos, quando nós somos orientados, nós não estamos numa posição para nos justificar, nós estamos numa posição para ouvir. Nós estamos numa posição em que a luz vai tirar áreas da nossa vida da escuridão. Se sentimos e confessamos o que sentimos, Ele é fiel e justo. Se temos problemas e precisamos enfrentar de cabeça erguida, enfrentaremos. Jesus não está apenas preocupado ao anoitecer, no sentido das estradas que eram perigosas, mas o tropeçar aqui vai muito além de uma questão rotineira da vida. Deus não trabalha com 2 palavras, Deus não trabalha com verdades e mentiras, Deus não trabalha com aqueles que querem resolver a vida de forma secreta, na justificativa que somos pessoas discretas, somos pessoas que não queremos nos expor.
Mas eu quero dizer para você que existem coisas na nossa vida que, enquanto não forem apresentadas para Deus, elas não serão solucionadas. E quando não tivermos coragem de colocar as mãos, por isso Jesus não apenas os convidou para ir de dia, por isso ele perguntou: está onde? Aonde sepultou? Aonde escondeu? Aonde colocar uma pedra? Porque muitas vezes nós queremos caminhar para um lugar de intervenção divina, mas de forma que não são bíblicas. Queremos ter soluções em áreas da nossa vida com condutas que não são típicas. O sal não pode perder a tua capacidade de influenciar e ser corrompido. A luz não pode ser corrompida por um ambiente ou por atitudes que vão escurecer, tornar obscuro. Não, é levantar os olhos, encarar. Na minha adolescência eu tinha muita dificuldade de lidar com as minhas questões. Mas papai me ensinou uma coisa: semente apanha. Se fala a verdade, a gente constrói junto. E era difícil, porque a gente nunca sabia se no final das contas ia apanhar. Mas é melhor apanhar na verdade do que apanhar na mentira. Porque você apanha porque você errou em omitir, e você apanha porque a própria vida vai lhe ensinar. Porque quem planta mentira, quem planta uma caminhada que não seja na luz, tropeça. A gente aprende que a caminhada é sobre entender qual é a nossa dificuldade de se expor. Os discípulos disseram: mestre, você está correndo o risco de ser apedrejado. Talvez de noite, humanamente falando, seria mais fácil de Jesus não ser reconhecido. Mas na vida nós temos que enfrentar mais cedo ou mais tarde o que precisa ser enfrentado. Eu chamo isso de conversas difíceis. Faltava alguns dias. Jesus ele ia entrar em Jerusalém na entrada triunfal, como hoje, domingo de Ramos, em que as pessoas estavam ali com a sua adoração, com seus aplausos, em que ele mais uma vez ia cumprir a profecia, montado num jumento, num animal que ele iria domar, que nunca ninguém antes se assentara. Mas ele sabia que não seria só aplausos e adoração, a perseguição ia aumentar. Então não importa o que nós enfrentaremos, a luz é o único caminho. Ei, olhe para mim, seja lá o que for na tua vida, por favor, a luz é o único caminho. Não tem outra forma da gente vencer na nossa trajetória de vida se não for pela luz. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Mas mestre, vão lhe apedrejar. Não tem problema, vamos andar de dia, assim ninguém tropeça. E me parece que de dia teriam pedradas, mas eu não estou preocupado com as pedradas que podem ser lançadas, mas eu estou preocupado com as pedradas que nós podemos colocar como obstáculos na nossa vida. A autossabotagem é uma manifestação, às vezes involuntária, outras vezes consciente, de obstáculos que colocamos na nossa caminhada, que nos impede de viver o que Deus tem. E os discípulos de Jesus agora estão aprendendo que a vida, ela é uma vida em que nós precisamos sempre andar na luz. Quantos estão comigo? Diga amém. Você está comigo? Diga amém. Sétimo lugar, cada pessoa tem a sua própria realidade. Uma coisa importante que nós cristãos devemos aprender, talvez pelo fato de termos uma única regra de fé e congregarmos no mesmo ambiente, nós achamos que Deus tem, na forma de conduzir e discipular cada pessoa, uma única forma. E nós esquecemos que Deus ele tem uma multiforma.
e Ele tem uma sabedoria, que o tratar cada vida, Ele trata dentro da realidade de cada pessoa. Por exemplo, Tomé tinha uma limitação, Marta e Maria tinham outra. Então as pessoas, elas são diferentes, as realidades são diferentes. Então a gente tem que entender que Deus não tem dificuldade de olhar para a realidade de cada pessoa. E ao mesmo tempo que Deus não tem dificuldade de olhar para a realidade de cada pessoa, você precisa compreender que você não pode colocar sobre você um peso a mais. Você não pode fazer uma cobrança excessiva. Você não pode se comparar e nem pode comparar o outro. A realidade é muito pessoal. Embora a Bíblia seja única, a forma que Deus trata com cada pessoa. Jesus tinha discípulos de profissões distintas, de faixas etárias distintas, de regiões distintas. Ele sabia que podia chamar Pedro de Satanás, mas para Tomé, que era mais emocionalmente fragilizado, Jesus pegou as suas mãos e o colocou na ferida, dando ele provas e evidências, que estava pronto para ajudá-lo a superar a sua incredulidade. Aos discípulos que estavam na casa, trancado, ele censurou, mas os que estavam no caminho de Emaús, ele preparou uma mesa e ele partiu o pão. Ei, realidades distintas. Não se compare, não compare as pessoas, não se sinta privilegiado ou desmerecido, não se sinta cobrado ou não cobre os outros. Tenha a sensibilidade, porque Jesus não foi embora quando ele se deparou com uma família que estava incrédula. Ele não deixou de levar alguém na sua caminhada porque não acreditava. Os acontecimentos finais do ministério de Jesus, eles são tão poderosos para a vida cristã, que nos ensina tanto sobre quem Ele é. Oitavo lugar, existe um momento da nossa vida, e eu quero esse último ponto, que é preciso ter atitudes de fé. E por que eu chamo atitudes de fé? Porque quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ao encontrá-lo, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas de repente ela diz: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo quanto pedires. Mesmo desiludida, mesmo questionando, ela fala assim: olha, está difícil, está complexo, mas eu sei que se você quiser, você pode. E me parece que elas estão tão prontas para isso, mesmo profundamente lutadas, mesmo profundamente azedadas, mesmo profundamente revelando à humanidade que Jesus, ao perguntar aonde estava Lázaro e ser levado até aquele ambiente, mesmo cheirando mal, porque já fazia 4 dias, ele dá uma ordem para que a pedra seja removida. E remover a pedra muitas vezes não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. A fé é isso. A fé é se mover no que eu posso me mover e esperar que Deus se mova aonde só Ele pode se mover. A fé é isso, é fazer a minha parte e entender que Deus certamente vai fazer a parte dele. E a Bíblia diz que no momento em que a pedra foi removida, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, venha para fora. Algumas coisas não podem acontecer enquanto nós não tivermos atitudes de fé. Por mais simples que seja, ou por mais difícil que seja, a verdade é que muitos que te conhecem vão glorificar a Deus. E a Bíblia diz: e aqueles que foram visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele.
enquanto alguns ainda estarão presos na sua religiosidade, porque outros foram contar aos fariseus. A fé precisa ser inabalável. A sua atitude, ela tanto vai provocar uma atmosfera onde muitos serão edificados, mas também a nossa fé vai provocar muitos questionamentos. Mas a minha fé não deixará de ser fé, porque o meu milagre, para alguns terão explicação, para outros não terão. Que Deus possa nessa manhã, que Deus possa nessa semana de Páscoa que começa hoje, que Deus possa nesses dias em que nós estamos aqui recordando, e a Páscoa nunca mais foi a mesma. Paulo fala sobre isso, o Cordeiro Pascual. A Páscoa, ela tomou um novo sentido após a morte e ressurreição de Cristo. Que Deus possa, nesses dias em que nós estamos celebrando a Páscoa, te dar ousadia para você viver uma experiência sobrenatural na tua vida. Se tem uma das coisas que a Páscoa também retrata, é o impacto da ressurreição de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar onde você está agora. Coloque a mão no teu coração. Eu não sei exatamente aquilo que o Senhor falou ao teu coração, mas eu creio profundamente nessa manhã que o Senhor, Ele tem uma palavra de vida, Ele tem uma palavra, sabe, que vai responder conflitos, vai responder as tuas guerras interiores. Talvez você esteja aqui com medo de expor o que você está sentindo. Talvez você esteja aqui sem ter coragem para enfrentar o seu dilema, a sua dor. Mas eu quero declarar no nome de Jesus, no nome de Jesus, Ele tem um milagre criativo nessa manhã para cada um de nós. Ele opera aonde ninguém pode operar, Ele toca onde ninguém pode tocar, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Por isso, lance fora agora todo medo e toda questão, lance fora toda dúvida agora, que o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, Ele possa fazer você perceber que Ele é o dono do tempo, que Ele possa fazer você perceber que as coisas nem sempre vão acontecer do nosso jeito, mas saiba de uma coisa, Ele está no mesmo lugar, Ele tem o controle. Talvez o que nós precisamos agora é nos mover em fé, remover pedras, crer que Ele pode fazer, mesmo depois de tudo estar perdido, crer que Ele tem respostas, além da nossa compreensão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós tocamos, Senhor, pela fé, através dessa palavra em cada coração, em cada mente. Pedimos agora que o Senhor, que é especialista em mudar história, trajetórias, trazer sentido à nossa vida. Eu não sei exatamente o que cada um tem enfrentado, aqueles que estão em casa agora, mas a verdade é que nós estamos iniciando uma semana, Pai, que retrata o impacto da ressurreição. Tu és o Cordeiro que antes da fundação do mundo foi morto por cada um de nós, e nós sabemos que isso tem um peso, um impacto sobre a nossa vida, e nós queremos dessa hora, Pai, declarar, Pai, aonde nós não temos coragem para admitir, que o Senhor nos dê a humildade agora de reconhecer, nós precisamos do Teu toque, nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor entre na nossa casa, na nossa aldeia. Pai, em alguns momentos nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos paralisados, nós nos sentimos distantes. Muitas vezes nós falamos de Marta e de Maria, mas e Lázaro, que estava em um lugar completamente de insensibilidade, mas ele foi capaz de te ouvir, Pai. Se ele, estando morto, foi capaz de te ouvir, nós que estamos vivos, nós queremos ouvir a Tua voz agora. Fala agora, Pai. Toca agora aonde ninguém pode tocar. Senhor, desconstrói agora todas as crenças limitadoras, todos os arranjos que colocamos no nosso coração, na nossa mente. Nos esvazia completamente agora, porque muitas vezes é preciso perder a vida para ganhar a vida. É preciso, meu Deus, entrar nesse lugar de escuridão para aprendermos a andar na Tua luz.
Senhor, vem com a tua verdade sobre nós agora, que nos liberta. Senhor, coloca a nossa casa em ordem agora, coloca a nossa mente em ordem agora, coloca relacionamentos em ordem, coloca, meu Deus, a nossa vida profissional. Senhor, nós estamos aqui clamando por uma intervenção. Nós estamos começando a nossa semana na tua presença. Queremos ouvir como Lázaro ouviu: vem para fora agora. Espírito de Deus, remove agora a dor, o luto, o sentimento de medo, a perda de expectativa. Remove agora a desesperança. Espírito Santo, orecanta e assorebarabachou. Você tem poder de fazer infinitamente mais. A tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas você intercede com gemidos agora. Queridos, há um lugar em Deus nessa manhã. Há um lugar em Deus que vai colocar tudo em ordem na nossa vida agora. Eu não sei exatamente o que você tem enfrentado, mas muitos de nós já experimentamos a perda de alguém que amamos. E a notícia, talvez a pior notícia da vida, é quando nós recebemos a notícia que perdemos alguém. Nós sequer sabemos como lidar com a situação. É a situação mais apavorante da vida, é a situação mais dolorosa. A gente perde o senso de direção. E quem sabe você está andando para um lado e para o outro sem rumo na sua vida. Quem sabe você está batendo em muitas portas e você precisa apenas entrar pela porta estreita. Quem sabe você está tentando buscar em homens a ajuda que só vem dos céus. A Bíblia diz que ninguém pode receber nada se do céu não for dado. Ninguém pode receber nada se Deus não agir. Talvez você está ansioso, ansiosa. Talvez o que tem envolvido o teu coração é medo. Mas nessa manhã eu quero profetizar o impacto da ressurreição, o impacto do milagre divino na tua vida agora. Eu sinto que existem pessoas em casa e também no nosso meio que uma desesperança tomou conta do teu coração. Mas nessa manhã você vai sair daqui, querido, não como você chegou. Você vai sair daqui convicto que Deus dará uma direção na tua vida, no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Aleluia, aleluia.